Bom, pessoal, tratando-se da disciplina de calibração da RP para aplicação, ou seja, da calibração da aeronave, nós vamos tratar de alguns cálculos aqui, dentre eles o da distância percorrida no tiro do drone, da área de cobertura do drone, né, da vazão total dos bicos e, por fim, da taxa de aplicação. Então, primeiro, calcular a distância percorrida pela aeronave. Deixa eu só pegar uma caneta. No período de 1 minuto, sabendo-se, período de 1 minuto, ok? Sabendo-se que a velocidade de voo é de 18 km por hora. Bom, isso é bastante simples. Então, inicialmente, nós temos que calcular a distância percorrida no tiro, ok? Então, como nós precisamos de saber a distância percorrida em 1 minuto, a primeira coisa que nós devemos fazer é converter quilômetros por hora para metros por hora, ok? Então, a minha aeronave está voando a 18 quilômetros por hora. 1 quilômetro não é 1.000 metros, então eu vou multiplicar por 1.000 metros. Então, eu sei que minha aeronave percorre 18.000 metros por hora, ok? A segunda fase do cálculo é converter metros por hora em metros por minuto, porque é isso que está me pedindo. Qual a distância percorrida pela aeronave em 1 minuto, ok? Então, eu tenho que a minha aeronave, a 18 km por hora, percorre 18.000 metros por hora, ok? Em 1 hora não tem 60 minutos? Então, basta eu dividir os 18.000 metros por hora por 60 minutos e eu vou ter que minha aeronave percorre 300 metros por minuto. Tá ok? Bom, portanto, a aeronave em 1 minuto percorre 300 metros. Logo em seguida, nós devemos calcular a área de cobertura da aeronave no período de 1 minuto. Então, inicialmente, nós calculamos a distância percorrida pela aeronave e agora nós vamos calcular a área de cobertura dessa aeronave. Então, a primeira parte dessa etapa é calcular a área de cobertura, sabendo que a faixa de aplicação da aeronave é de 10 metros. Isso vai vir no enunciado da questão, né? Então, por isso que nós estamos mostrando aí. Bom, eu já sei que a minha aeronave percorreu 300 metros em 1 minuto. É o que está lá na parte, no slide anterior. E que a minha faixa de aplicação é de 10 metros. Então, basta eu multiplicar a faixa de aplicação pela distância percorrida, e eu vou ter aqui que a minha aeronave faz 3.000 metros quadrados por minuto. Na sequência, é necessário que nós transformemos metros quadrados por minuto em hectares por minuto, ou seja, vamos converter para hectares. Então, eu tenho que 3.000 metros por minuto são percorridos, 3.000 metros quadrados por minuto são cobertos pela aeronave, dividido por 10.000 metros quadrados, então nós temos uma área de cobertura de 0,30 hectares por minuto. Correto? Então, está aí a resposta. Portanto, a área de cobertura da aeronave em 1 minuto é de 0,3 hectares por minuto. Porém, é possível fazer esse cálculo da área de cobertura da aeronave de forma simplificada. Então, simplificando aí para vocês, tá? Existe uma tabela e dela saíram constantes para que nós possamos calcular a área em hectares por minuto direto, sem precisar de fazer os dois cálculos anteriores. Temos a constante para milhas, para quinotes
E no nosso caso, como a gente trabalha com drone, o drone trabalha com quilômetros por hora, então a constante para o drone, para transformar a área, tá, em hectares por minuto, é a constante 600. Então, olha só, como a velocidade do voo do drone é em quilômetros por hora, tá? Nós temos lá no enunciado inicial que o drone voa a 18 quilômetros por hora. E na segunda parte do enunciado, que ele aplica uma faixa de 10 metros. Beleza? Então, para vocês fazerem o cálculo, basta multiplicar a velocidade vezes a faixa de aplicação e dividir pela constante. Então, 18 quilômetros por hora vezes 10 metros de faixa, dividido por 600, que é a constante, nós chegamos no mesmo resultado, 0,3 hectares por minuto. Tá ok? A velocidade de voo em milhas e em quinotes, vocês não precisam se preocupar, porque essas duas aqui não são comumente utilizadas por drones, principalmente aqui no Brasil, tá ok? Então, temos aqui a nossa área em hectares por minuto que o drone vai aplicar. Em seguida, vocês devem calcular a vazão e a taxa de aplicação. Então, para cálculo da vazão e da taxa de aplicação nessa área que nós levantamos, que foi de 0,30 hectares por minuto, nós vamos utilizar dos equipamentos do drone, né? Os bicos T-Jet laranja, TXA 80, 0,1, malha 50 a 5 bar, com vazão de 0,5 litros por minuto. Pessoal, a informação que nos interessa aqui não é a configuração do bico, e sim a vazão dele em litros por minuto, ok? Supondo que o nosso drone tenha 4 bicos de pulverização, tá? Então, eu vou tirar a informação do enunciado. O que eu vou precisar? Da área em hectares por minuto, da vazão total dos bicos e do número dos bicos, né? Então, para me calcular a vazão total de bicos, eu tenho que saber quantos bicos eu tenho. Então, vamos lá. Primeiro, a vazão total. Não são 4 bicos de pulverização no drone? Cada bico não tem vazão de 0,5 litros por minuto? Então, basta eu multiplicar 4 vezes 0,5 e a vazão total dos bicos do meu drone é de 2 litros por minuto. Na sequência, é só calcular a taxa de aplicação agora. A fórmula da taxa de aplicação é vazão dividido por área em hectares por minuto. Então, eu tenho que 2 litros por minuto é a vazão dos meus bicos, total, e que 0,30 hectares por minuto é a minha área que o drone vai aplicar em hectares em 1 minuto. E divido 2 dividido por 0,30, então a minha taxa de aplicação é de 6,66 litros por hectare. Tá? Então, vamos fazer um exercício prático para cálculo da taxa de aplicação. Tá? Então, vamos lá ao enunciado. Calcular a taxa de aplicação de uma aeronave, sabendo que a velocidade de voo é de 18 km por hora e a faixa de aplicação é de 8 metros, utilizando 8 bicos roxo, TXA 80, 0,050, malha 100 a 20 bar, com vazão de 0,45 litros por minuto. O que me interessa é o que está em negrito aí e que eu sublinhei, tá ok? Então, vamos lá para a execução do exercício. A primeira coisa que vocês devem fazer é calcular a área por minuto. Então, como nós já sabemos que a constante é 600, eu não preciso de fazer aquele cálculo da distância percorrida para depois calcular a área.
Então, eu tenho aqui a informação de que a velocidade do meu drone é de 18 quilômetros por hora, vezes a largura da faixa de aplicação, que é 8 metros, dividido pela constante, que é 600. Então, a minha área por minuto aplicada é de 0,24 hectares. Encontrou a área em hectares por minuto, nós vamos para a próxima etapa do exercício, que é o cálculo da vazão total dos bicos, onde eu tenho 8 bicos com vazão de 0,45 litros por minuto cada um. Então, 8 bicos vezes 0,45 litros por minuto. Então, a vazão total dos meus bicos é de 3,6 litros por minuto. Tá ok? E com essas duas informações, eu já faço o cálculo da taxa de aplicação. Lembrem-se que a taxa de aplicação é a vazão total dividido pela área em hectares por minuto. Então, eu tenho que 3,6 litros por minuto é a minha vazão total, dividido por 0,4 hectares por minuto, que é a minha área. Portanto, a minha taxa de aplicação, a taxa de aplicação do meu drone vai ser de 15 litros por hectare.